Sejam muito bem-vindos, quem já está aqui na live, já tem algumas pessoas entrando aqui na rede. O Ricardo está aqui, eu ia falar que eu estava aqui também, mas eu não tô louco, é porque eu escrevi o link ali. E a Márcia está aqui, muito bem, obrigado Márcia. E o tema de hoje que a gente vai conversar é sobre engajamento. Pode ser que você tenha visto o anúncio da live agora, ou pode ser que você já tenha tido contato com o tema dessa live antes, mas engajamento é uma coisa diferente de motivação, ela vai além. É um assunto novo, tem muita pesquisa nova acontecendo, tem muita coisa nova sendo pesquisada sobre isso e particularmente engajamento tem um twist aí, tem uma coisa com relação a ele que eu acho que ele é muito generoso, ele é muito correto, porque se bem trabalhado ele beneficia não só a organização, mas ele beneficia muito você, né? A qualidade do teu trabalho, a qualidade da tua vida dentro da organização. Então, para a gente começar esse trabalho, para a gente começar essa conversa, eu queria propor um exercício para você, simples. Né? Quando a gente fala de engajamento no trabalho, né? Se você puder escrever aqui nos comentários uma palavra, o que vem à tua mente? O que vem na tua mente com relação ao engajamento? Se você fosse escrever uma palavra que tivesse a ver com isso, o que é engajamento para você no trabalho, em uma palavra? Né? Simples assim. O que você escreveria? Né? Agora é a segunda parte, vão começar a aparecer os comentários, mas eu não sei quanto tempo demora até eu falar e até vocês virem, porque ao vivo é mais ou menos, tá, gente? Ao vivo é quando eu tô falando, mas na verdade até voltar o feedback de vocês para mim demora um tempinho, né? Talvez uns 20 segundos, aí eu imagino o que deve ser para eu devolver de novo para vocês, mas tudo bem. Começou a aparecer. Sandra escreveu comprometimento, Ricardo escreveu foco, Marco, superação, e a Márcia escreveu equipe. Eu acho que tem a ver um pouco com tudo isso daí. Já é uma boa indicação do que é engajamento pra gente. Mas eu queria, antes mesmo de começar a falar isso tudo, já prestar uma homenagem, na verdade, um reconhecimento ao trabalho de 3 ingleses. O Chris Burton, a Linda Buchan e o Roland Tarleton. Eles desenvolvem um trabalho muito grande, eles são estudiosos sobre esse tema de engajamento e eles desenvolveram um artigo muito interessante chamado Engajamento e Bem-Estar, um modelo integrado, e muito do que a gente vai conversar aqui deriva desse estudo deles. É bacana porque eles não só apresentam uma série de coisas que estão acontecendo modernas, mas eles também dão uma indicação de muitas coisas onde esse estudo pode avançar. Diferente do estudo de motivação, né, tanto do lado psicológico como do lado dentro de administração, que, putz, isso daí eu acho que daqui a pouco vai fazer 100 anos que existem estudos sobre motivação. Engajamento é uma coisa mais recente, tem menos pesquisa, tem menos dados, mas ele vai além de motivação, né? E a contribuição deles é fundamental nesse modelo. Então, eu deixei o link na descrição aqui dessa live para um artigo que eu escrevi no blog, e lá vocês têm um link exatamente se vocês quiserem baixar o artigo deles, está em inglês, super completo. Se você se interessar pelo tema, eu super recomendo que você faça isso, porque ele é realmente fantástico, tá? Mas o que eu queria começar falando aqui sobre engajamento, já com essas ideias que vocês colocaram aqui? Primeira coisa que tem que entender com relação ao engajamento é que engajamento é uma relação de mão dupla entre você e a sua organização. Ele não acontece se a organização quiser te engajar simplesmente. E assim como ele não acontece se só você quiser se engajar com a organização. É mais ou menos assim, se a gente for tentar entender por que depende de 2 pessoas, vou pegar 2 exemplos fáceis. O termo em inglês, engaged, que tem a ver com português engajado, quando que uma pessoa fica engaged em inglês, você sabe? Pois é quando você pede alguém em casamento e essa pessoa aceita. Né? Diz que essas 2 pessoas estão engaged. Em português a gente usa o termo noivos, né? E obviamente lá eles têm o fiancé, o groom, etc. Mas é quando 2 pessoas resolvem fazer algo em conjunto e elas estão engaged. Existe um outro termo, e aí não só no inglês, mas no português também, que é quando um exército vai enfrentar outro, né? Ou quando um oponente está enfrentando o outro e eles vão se engajar. Quando está engajado, significa que está um na cabeça do outro, um no pescoço do outro, tá? Então, como vocês vão ver ao longo desse estudo, ao longo dessa live que a gente está fazendo aqui, o engajamento, ele depende dessas 2 partes se conectando, tá? E ele, ao mesmo tempo que depende disso, ele deriva benefícios diferentes para cada um dos 2 lados, né?
Para começar, eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre, bom, que definição é essa de engajamento, Jeff? E aí eu vou pegar um estudo de 2006 do Sachs, né, que é um outro estudioso do tema, e o que ele basicamente fala é que engajamento é um estado psicológico. Né? Eu não sei quantos psicólogos estão aqui na live hoje, mas ele é um estado psicológico, né? É uma construção única, né? e distinta, que consiste de alguns componentes, componentes cognitivos, componentes emocionais e componentes comportamentais. Hein? E isso tudo associado ao quê? Ao desempenho individual teu no trabalho. Né? Falou, Jeff, mas espera aí, o papo tá muito psicológico, tá muito psi para mim. Não, mas vamos lá que a gente vai desvendar. Eu acho que o que é legal falar disso é que de cara tem duas coisas da definição de engajamento que é interessante a gente pensar. A primeira, e aqui já vai uma grande diferença com teoria de motivação, é que engajamento é algo pessoal e individual. Né? Você se engaja com a organização se ela se engaja com você. Né? E para cada pessoa que trabalha dentro da organização, isso é diferente. Então, existem muitas práticas e muitas políticas que a gente, numa posição de liderança, pode desenvolver para gerar motivação como um todo nos times. Mas quando a gente fala de engajamento, a primeira ficha que cai é que engajamento é 1 a 1. Né? Você não tem como engajar as pessoas de uma forma diferente, porque elas são diferentes, como você vai ver ao longo dessa live aqui. Esse é o primeiro insight. O segundo insight é que quando uma pessoa está engajada com a sua organização, né? quando esse engajamento existe, ela se engaja em vários níveis diferentes. Ela se engaja emocionalmente, cognitivamente, psicologicamente, os comportamentos dela refletem isso, ou seja, ela se compromete, ela se engaja em diferentes níveis, tá? Em mais de um, né, com a organização. Isso também é diferente, tá? Como é que... Mas agora, puxa, Jeff, tá bom, tá muito abstrato, vamos para um exemplo prático, né? Como é que nasce essa história do engajamento? Né? E acho que aqui é uma coisa que começa interessante. O engajamento, diferente dos estudos de motivação, a gente começa a analisar, poxa, como é que é o trabalho da pessoa, como é que é o relacionamento com as pessoas em volta, ela está sobrecarregada ou não, etc. O engajamento, ele começa antes. Né? Ele começa num nível de consciência muito baixo, às vezes até inconsciente. O que é isso? Acontece algum evento, né? Algum evento no dia a dia, alguma coisa que aconteceu com o teu chefe, alguma coisa que aconteceu com o cliente, alguma coisa que aconteceu no trabalho, que de alguma forma, que às vezes você nem tem consciência, aquilo gera na tua mente o seguinte, pô, isso aqui é perigo, né? Tem alguma coisa ruim aqui, tem alguma coisa aqui que você tem que fugir. Ou o contrário, é algo que parece ser, pô, isso aqui parece interessante, isso aqui parece legal, isso aqui parece que vai ser bom para mim, né? Significa dizer que você vai perder autonomia, ou algo que você entende como você vai perder controle, ou algo que vai diminuir o seu status, enfim. É algo que no teu inconsciente gera um sinal de alerta como perigo, perigo, perigo. Só que isso é no nível psicológico ainda. Muitas vezes a gente não tem nem consciência disso, tá? O segundo passo, e aí a gente começa a ter consciência, é que na hora que isso acontece no nível psicológico, isso vem para o teu nível emocional. O que é isso? Esse inconsciente, ou essa coisa que aconteceu, ela te dá um start emocional. Como assim? Se for uma coisa boa, você vai ter emoções ali que estão conectadas com aquilo, né? É algo de, pô, aquele bem-estar, é alegria, é amor, né? São coisas bacanas, é confiança. Se foi algo negativo, é o contrário, vai gerar você sentimentos de medo, de tristeza, de repente de depressão, de desgosto, de vergonha, enfim, tá? Passado o lado, essa questão emocional, aí o que acontece? Existe uma ativação cognitiva, que aí você começa a pensar e fala, bom, peraí, se esse evento, né, é isso daqui que deu start, né, puxa, me fez me sentir super bem, eu quero mais desse troço, porque isso daí parece ser bom. Poxa, eu estou recebendo elogio no trabalho, poxa, eu estou fazendo as coisas, elas estão acontecendo e eu estou vendo que está dando resultado, as pessoas estão percebendo, né? Aquilo ali tudo vai dando estímulo na tua cabeça e fala, poxa, eu quero mais disso, né? E aí esse mais disso é que faz com que você tenha o quê? Uma motivação, ativa a tua motivação. Olha só quanto que a gente caminhou até chegar na motivação. E que motivação é essa? É uma motivação intrínseca, tua, lá de dentro, que você fala, cara, se eu tenho um estímulo bacana, me gera uma emoção legal, e eu quero mais disso, né? Eu opto pelo quê? Eu me engajo com isso daí. Eu me motivo por fazer isso daí. Isso daí faz com que você comece a tomar ações e a demonstrar comportamentos que são observáveis no dia a dia da empresa e fazem com que você, o quê? Você comece a estar engajado com a empresa, estar engajado com a organização, com o que você está fazendo com a sua atividade, ou seja, algo positivo. E o resultado disso, obviamente, é positivo para a empresa e para você. Por outro lado,
Se o que deu start a isso tudo foi algo que te pareceu uma ameaça, alguma coisa que te causou uma emoção negativa, né, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que você vai falar, cara, eu não quero esse troço. Né, eu não, e aí a ideia aqui é que você vai querer se afastar desse troço, você vai querer desengajar. Pelo contrário, você não vai estar nada motivado, a tua motivação intrínseca vai ser ao contrário, vai ser de fugir daquela situação ali, tá? E isso daí, obviamente, vai levar a comportamentos no dia a dia clássicos, como a gente cansa de ver dentro de organização, né? As pessoas estão ali no café resmungando, reclamando da vida, que não estão dando sangue por aquilo, etc. Enfim, todos aqueles comportamentos negativos que vão ter consequências negativas não só para o resultado da organização, mas como para a própria pessoa, como a gente vai ver mais para frente, tá? Então, o que eu acho que é legal dizer aqui, que eu acho que é o grande insight, por isso que essa coisa é individual, porque o start para isso, ele se dá lá no inconsciente, né? Mas ele vem até que ele se demonstra num comportamento. Então, para pensar nas pessoas que trabalham com você, nas pessoas que trabalham na sua equipe. O que são esses elementos, o que são esses eventos que vão causar essas reações positivas ou negativas nelas? Né? Isso daqui é muito instintivo, né? Isso aqui tem, obviamente, tem muito de neurociência por trás. Né? Eu sei que é um tema super batido, mas é verdade. Né? Na reação primordial que a gente tem, a primária que a gente tem de fugir de um perigo ou de, pelo contrário, né? Ou de você ter ali uma recompensa e abraçar aquilo ali. Tá? Então, é interessante a gente ver que o mecanismo para o engajamento e para o desengajamento é exatamente o mesmo, né? Você faz isso das duas formas. Aí eu te pergunto, né, de uma maneira muito sincera aqui, você já teve situações no trabalho onde você se sentiu engajado, compenetrado, né? E você já viveu situações onde você não estava nem aí para aquele troço, você nem queria sair dali, aquilo ali. Às vezes não é nem uma reação explosiva que você quer ir embora, que você quer chutar o balde, não. É simplesmente você, cara, se puder me perturbar, tá tudo bem. E aí? Conta um pouco a tua experiência, me diz aqui se você já viveu essas duas coisas ou de repente até está vivendo, né? Ou se tem alguém que trabalha contigo. Agora, se coloca num outro papel. Para e pensa que você tem a responsabilidade de liderar um grupo de pessoas. Aí eu te pergunto, será que todas aquelas pessoas que estão trabalhando com você, se você fosse de verdade olhar hoje, elas estão engajadas ou desengajadas? E qual é o papel que você tem nisso? Ou como você pode ajudar essas pessoas a se engajarem novamente com a organização, né, e com as suas próprias carreiras ali dentro? Né? Essas são as questões que a gente vai trabalhar. Bom, qual que é o problema que acontece com o engajamento que é tão complicado de resolver? Que é o seguinte, quando obviamente as coisas estão indo super bem, você está engajado, aí beleza. Né? Agora, quando acontece aqueles eventos que você tem uma reação negativa, né, e isso faz com que você sinta emoções negativas e, obviamente, você começa a falar, cara, eu não quero mais isso. Então, a tua motivação intrínseca foi pro ralo, né, aquilo não te impele a ir para frente, Ih, rapaz, me enrolei aqui agora. Ela não te incentiva a ir para frente. O que a organização faz nessas horas? E aí eu vou contar algumas histórias para você. Você tem que trabalhar com motivadores extrínsecos, né? Que em geral é o quê? Dinheiro. Dinheiro, uma promoção, né? Um cargo, um status. Ou seja, quando você tem uma pessoa que está desmotivada intrinsecamente, ou seja, ela não tem aquilo dentro dela fazendo com que ela queira fazer porque ela quer, o que acontece? Só tem uma maneira de você mantê-la fazendo as coisas dentro da organização, que é com dinheiro. Né? O Taylor lá atrás, na teoria da motivação da administração, já falava disso daí. E qual que é o problema? O problema é que isso só funciona enquanto tiver ocorrendo o quê? Esse estímulo extrínseco. E aqui é que começa a complicação. Por quê? Porque você imagina que internamente, né, e aí tem uma dissonância cognitiva fortíssima aqui, internamente você não quer fazer aquilo, você quer fugir daquilo, mas por outro lado, você fala, pô, mas estão pagando bem, eu estou ganhando um dinheiro bom, então eu faço. Aí você começa a estar com um pé no frio e um pé no quente, né? Você começa a estar nos dois mundos. Eu lembro de uma amiga, há muitos anos atrás a gente trabalhava, e ela era uma profissional brilhante, fantástica, entregava belos resultados, adorava a empresa, adorava a organização, sabe? Putz, estava tudo indo bem. Aí, de repente, as coisas mudaram, deram para ela tocar uma área que não estava indo bem, os mercados não estavam indo bem, começaram a massacrar ela. E ela foi desengajando, né? Ela foi desmotivando, foi definhando, foi não querendo mais, só que a empresa começou naquela época a perder profissionais. E aí, numa dessa, pelo histórico todo dela, eles falaram, não, peraí, essa pessoa aqui a gente não pode perder.
né? E o que eles fizeram? Chamaram a amiga e falaram, vamos te dar uma carta de retenção. O que é isso? Isso é muito importante pra gente, a gente quer você aqui, etc e tal. Se você fizer aqui mais um ano, no final desse um ano, a gente vai te dar 4 salários como um bônus, né? E a condição é que você esteja aqui durante esse um ano. Putz, a minha amiga na hora deu aquela travada e tal, mas falou, cara, vou negar o dinheiro, né? E ela ficou ao longo daquele ano. Só que, para ela, o negócio estava muito ruim, né? Então aquilo ali fez com que ela ficasse durante todo aquele tempo, mas na prática o coração dela já não estava ali. E ela foi definhando. A profissional que eu conhecia foi desaparecendo ao longo daquele ano. E aí deu um ano, ela ganhou os salários dela, mas logo na sequência ela pediu demissão e saiu da empresa. Né? Então, esse é o problema, né? Quando você joga, né? Quando você tem uma pessoa que está engajada, motivada, e você reforça isso com motivadores extrínsecos, aí a coisa encaixa super bem. Agora, quando você tenta usar isso, né, para lidar ou para tentar segurar uma pessoa que intrinsecamente está desmotivada, aí você pode começar a ter uma série de dicotomias, né? Uma série de problemas nisso. Um outro clássico é quando a gente escuta as pessoas dizendo, cara, eu faço um trabalho que é horrível, né, e ainda ganho muito mal por isso. Você já talvez tenha passado por essa história, né? Eu já passei por essa história, claro, né? E por que isso? Porque intrinsecamente a gente não está motivado. Essa aqui é a grande questão, tá? Bom, o que é legal também quando a gente conversa sobre engajamento, que é diferente de motivação, é o seguinte. Dentro do estudo desses ingleses, eles levantaram que eles dizem que existe um lótus engajamento. Né? O lótus é uma flor muito usada no Oriente, né? E ele tem várias pétalas, é uma flor muito bonita. E ele diz o seguinte, não é que a pessoa está engajada ou não com as atividades dela ou com o trabalho dela. Ela pode estar engajada com essas pétalas separadas desses lótus. E aqui você vai reconhecer e olha que consequências interessantes isso tem. São 6 as pétalas, né, desse lótus de engajamento. A primeira coisa e a mais básica, e é o grosso dos estudos sobre motivação estão aí, é o engajamento que a gente sente com o próprio trabalho. Né? Muitas das coisas que inclusive eu falo, que tem a ver com, poxa, você fazer algo que você gosta, que você tem habilidade, que você tenha talento, que bate com os seus valores, que traz o dinheiro que você precisa para ter o seu estilo de vida, tem a ver com isso. Quer dizer, o quanto você curte e adora fazer aquilo que você faz. Né? O quanto que você está numa função no trabalho que te desafia e aquilo é legal e você faz as coisas, ou seja, tem a ver com o seu trabalho em si. Né? E aí é complicado, né? Porque quando você está fazendo um trabalho que, putz, você não sente isso, você está desengajado com o trabalho, aí não é uma questão de organização, aí não é a questão da empresa que você trabalha, às vezes é a questão da carreira e o bicho é mais complicado. Tá? Então esse é o primeiro, o trabalho. A segunda coisa, que é muito comum, e aí eu ouso dizer que muita gente já passou por isso, é quando você se sente engajado com seus colegas de trabalho. Né? Sabe aquela história? Às vezes você não curte a empresa, às vezes você acha que o chefe é um mala, às vezes você não aguenta os clientes, mas pô, você fica ali, você dá o sangue. Por quê? Porque você não quer deixar os seus colegas na mão. Né? Porque você sabe que eles vão te apoiar quando você precisa e você tá ali para eles. Quantas vezes eu já não vi gente bacana no trabalho que fica justamente porque se sente engajada e conectada com aqueles profissionais que estão trabalhando ali com ela. Aquilo ali é super importante para ela. Né? Esse é o segundo aspecto. Né? O terceiro aspecto, obviamente, e é curioso isso, é quando você está engajado com agentes externos à organização. Né? O que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui de fornecedores, de clientes, né? de agências, sei lá, de outras entidades, né? O governo pode ser, que são externos ao negócio. Então, às vezes a relação no trabalho não está legal, você não está curtindo as coisas, etc. Mas, cara, você adora os clientes que você atende. Né? E você vai fazer mundos e fundos para o quê? Para fazer com que esses clientes sejam felizes, satisfeitos. Aquilo acaba sendo uma mão de via dupla, porque aquilo te abastece também. Né? E então você acaba estando engajado com esse pessoal, ou às vezes com o fornecedor que você está desenvolvendo, está fazendo ele crescer, etc. Tal. Você está com a energia super conectada nele, né? E muitas vezes até em detrimento da sua própria organização. Tá? Mas esse daí é um terceiro elemento de engajamento muito forte. O quarto da pétala desse lótus é que a gente fala de uma causa maior. Né? Muito comum, muito mais comum até hoje em dia, quando você se associa com uma empresa, associa com uma organização, seja uma organização não governamental ou seja uma organização com fins lucrativos, não importa.
mas que por trás tem uma causa bacana, né? Pô, a gente está aqui para salvar a vida, a gente está aqui para ajudar o próximo, a gente está aqui para salvar o meio ambiente, a gente está aqui para transformar a vida das pessoas, né? A mobilidade delas dentro da cidade, não interessa, existe uma causa maior ali, que é o você conectado com aquela causa, né? E olha como é interessante, isso pode ser tão forte que isso pode segurar dentro de uma organização, né? Mesmo que vários dos outros elementos não estejam legais. Né? Por quê? Porque você acredita tanto naquela causa que você arca com todo o problema com as outras coisas. Você arca de não estar feliz com as outras coisas, mas aquela causa vale a pena. É disso que a gente está falando. O quinto elemento, mais óbvio, possível, impossível, é quando você tem um engajamento forte com quem? Com o teu superior imediato, com o teu chefe. Putz, as coisas podem estar horríveis com o resto, né? Com os clientes, com todos os outros elementos que eu falei, mas eu adoro meu chefe. Ela é uma pessoa fantástica, maravilhosa, me apoia, me desenvolve, tem uma lealdade incrível. Eu não vou abandonar o barco, não vou deixar lá na mão. Entendeu? Então é esse sentimento de engajamento que você tem com essa pessoa que te segura. Esse daí é o quinto elemento. Tá? Sexto e último pétala desse lótus é o engajamento com a organização como um todo. Aqui eu estou falando da alta liderança, aqui eu estou falando da cultura da empresa, dos valores da empresa, da visão, do propósito, ou seja, você está super bem. Olha, eu já vi gente que fez uma enorme transformação, uma transição de carreira enorme, para acabar fazendo exatamente o que fazia antes, mas o que mudou foi a organização que ela trabalhava, ela se sentiu muito mais engajada por aquela nova organização. Tem um livro clássico sobre transição de carreira, chama Working Identity, da Hermine Barra, que ela conta exatamente sobre isso. É de um cara que trabalha na área financeira de uma empresa, era miserável, não aguentava mais aquilo, e ele sai, e ele vai tentar ser instrutor de mergulho, vai fazer 500 coisas e tal, e no final ele volta para trabalhar numa empresa fazendo coisas muito parecidas com o que ele fazia antes, e era a Virgin na época, né? E ele se conectava muito ali com o Brandon, com aquele pessoal, com os valores daquela organização. Então, é disso que a gente está falando. Ou seja, para pensar, são 6 essas pétalas desse lótus, né? O seu trabalho, os seus colegas, agentes externos, uma causa maior, teu chefe imediato e, qual era o último que eu falei? A organização como um todo. Né? Agora, para pensar numa coisa interessante com relação a isso daí. Né? Qual que é a implicação direta disso? Tá? A aplicação direta é que para você estar rendendo bastante, eu estou antecipando até um pedaço mais para frente, mas você pode, não necessariamente vou fazer essa parte agora, não necessariamente você vai estar engajado com as 6 coisas ao mesmo tempo, né? Mas você pode estar engajado com um pedaço disso. A encrenca é quando isso está desalinhado dos interesses da organização. Né? Então, é aquilo que eu falei, você é leal aos seus colegas de trabalho, você está engajada com eles e você está engajado com os clientes da organização, joia, mas você não tolera o seu chefe, você não tolera a sua organização, você não tem envolvimento com causa nenhuma maior ali. Então, assim, imagina só os comportamentos que você vai expressar no dia a dia, né, com teus colegas clientes, mas não necessariamente são comportamentos que vão estar alinhados à estratégia do negócio como um todo. Então, a coisa fica capenga, tá? O que é bacana quando a gente pensa nessa relação toda de engajamento, é como eu falei antes, né? Por que é um jogo de ganha-ganha, tá? Porque lembra que eu falei que o processo de engajamento ele começa lá atrás ainda, no nível psicológico, né? Inconsciente. E ele tem a ver com, se você está engajado, como você está sentindo boas emoções, e aí você escolhe de estar fazendo aquilo, etc. Então, na prática, o que acontece? Quando a gente está engajado, né? Principalmente com uma quantidade maior dessas pétalas desse lótus, o teu bem-estar no trabalho melhora. Você fica mais satisfeito. Você está mais motivado. Você tem mais senso de propósito. Né? Você vai adoecer menos. Aquilo ali vai estar leve. Né? Você vai estar curtindo fazer aquele troço. Aquilo ali vai estar te engrandecendo. Aquilo ali contribui de uma forma positiva para a sua vida. Esse é o grande benefício de você estar engajado no trabalho. Então, é o que eu sempre falo para as pessoas, né? O que é importante para a organização, ok, mas para e pensa. Se você está trabalhando numa organização que você está absolutamente desmotivado, desengajado, esses 6 elementos que eu listei, nenhum deles você está engajado, para que você está continuando aí? Né? O que você ainda está fazendo aí? Né? Pô, Jeff, eu preciso do dinheiro, não dá para sair, ok, tem que planejar a transição, etc e tal, mas entende, você não está fazendo mal só para a organização, você está fazendo mal pessoalmente para você.
né? Porque no fundo você vai estar sacrificando o teu bem-estar, tua qualidade de vida, né? E o que você pode fazer. Então, esse é o lado da moeda que é importante para você e para mim, né? Quando a gente está engajado, a gente está super bem, baita do bom-estar. Por outro lado, qual que é o grande benefício para a organização? Você sabe, você vai render mais, você vai faltar menos, você vai entregar mais resultado, você vai ser mais produtivo, você vai ser mais criativo. O que é o que a empresa quer? É isso. Então, olha que bacana. Quando a gente começa a trabalhar engajamento e quando você começa a olhar as pessoas que estão trabalhando no seu time, começa a pensar, bom, quanto dessas pessoas estão engajadas? Será que está engajado com aqueles 6 elementos que eu conversei antes? O que eu posso fazer para melhorar o engajamento dessas pessoas, a motivação intrínseca com aquelas coisas que elas estão fazendo? E vice-versa, quando a pessoa olha e fala, poxa, o que eu posso fazer para melhorar o meu nível de engajamento aqui? É um ganha-ganha danado. É mais resultado para a equipe, é mais resultado para a organização e é mais bem-estar, mais qualidade de vida para todo mundo, né, que trabalha dentro daquele time. Essa que é a grande coisa bacana do engajamento. Eu fico louco quando a gente fica discutindo, não, a motivação, tem que, então, vamos criar políticas de motivação, tem que motivar as pessoas e tal. Não, as pessoas têm que se automotivar, né? A gente tá cansado de ver aquelas frases de segunda-feira de manhã que vem lá naqueles quadradinhos lá do Instagram, sei lá da onde, com aquelas frases de motivação. Acredite, é uma das coisas mais procuradas na internet, é frase de motivação. Né? E aí, de quem que é a responsabilidade? É da organização ou é tua? Cara, quando a gente fala de engajamento, é dos dois. Né? É você criar elementos dentro do seu time, dentro da sua organização, para que as pessoas tenham a motivação intrínseca de querer fazer mais. Pelos colegas de trabalho, pelo seu chefe, pela organização, pelos agentes externos da empresa, porque tem uma causa maior envolvida, pela organização como um todo. Essa aqui é a grande coisa bacana. Tá? Aí eu te pergunto agora... Faz sentido para você isso que eu estou falando? Né? É como eu falei, é um estudo muito novo isso. Né? Me escreve aqui, né? Escreve nos comentários se isso faz sentido para você. Se você tem algum exemplo no dia a dia que você pode dar de você já trabalhou elementos assim. Você já consegue reconhecer colegas no trabalho que podem estar motivados com uma coisa, engajados com uma coisa e outra não? Eu usei isso outro dia numa aula, né? Curiosamente, tinha uma colega que não estava muito animada de estar ali, né? Ela não estava num dia bacana, né? E ela chegou para a aula e falou, poxa, por que eu estou aqui, né? E eu conheço ela bastante, eu cheguei para ela e falei, bom, você está aqui de repente para contribuir com os outros colegas, né? De repente os outros colegas estão aqui dependendo do seu conhecimento, do teu know-how. E ela, pô, realmente, os colegas eu me engajo. Pumba! E o engajamento dela com a aula foi fantástico, ela aproveitou o dia e obviamente os colegas aproveitaram mais ainda. Né? Então isso daí foi muito bacana, foi muito especial. Agora, o que você pode fazer? Eu acho que a grande questão que fica é o que você pode fazer tendo esse conhecimento? O que isso muda no exercício da tua liderança? Né? O que isso muda na relação que você tem com os seus funcionários, que você tem com os colegas que trabalham com você? Né? A primeira coisa, então, que a gente tem que se preocupar numa situação dessa é, de novo, né? Você tem que desenvolver um senso de empatia muito grande. Você vai ter que entender, né, quer você queira, o que move cada uma daquelas pessoas que está no seu time. Não imagine que se você criar um ambiente maravilhoso como um todo, vou dar autonomia para todo mundo, não sei o que, não resolve. Porque cada pessoa, cada indivíduo é diferente do outro. Às vezes, dar mais autonomia é algo que vai ser, poxa, dar um baita tesão numa pessoa. Às vezes, dar mais autonomia para a pessoa é o contrário. Ela vai se sentir super assustada, com medo, preocupada com aquilo, ela vai desmotivar, né? Vai ser um efeito diferente. Então, só tem um jeito. Você tem que entender, você tem que procurar entender aquelas pessoas que estão trabalhando com você. E entender como que elas são, como que elas funcionam, quais são os elementos que vão gerar aquelas emoções positivas ou negativas nela. Então a primeira coisa é essa, você vai ter que trabalhar individualmente cada um. Então olha só como é complicado isso, né? Porque se você for parar a pensar, tem como a gente criar grandes políticas de motivação na organização. Né? E tem uma série delas que estão associadas à motivação extrínseca, né? Remuneração, benefícios. Quem já trabalhou, eu trabalhei com isso durante muitos anos, é uma área fascinante pra caramba. Né? Isso reforça o posicionamento estratégico da empresa. Pare para pensar nas políticas de bônus que a gente tem, né? O que isso incentiva a gente a fazer, ou políticas de produtividade, está tudo certo. Mas não tem como criar uma grande política de engajamento para a organização. Isso daí é no dia a dia, no corpo a corpo. Não dá para marcar por zona, né? Como a gente fala no basquete. Você tem que ir homem a homem, mulher a mulher, entender o que cada um é daquele time, como cada um funciona.
tá? A segunda coisa que você vai ter que fazer a partir desse entendimento, e aí é conjunto, você com a pessoa, é entender quais são os eventos que podem levar essas pessoas a terem comportamentos positivos ou negativos, ou seja, eventos que elas vão entender como coisas que vão gerar medo, tristeza, raiva, vergonha, ou coisas que vão ao contrário, vão levar o que? Alegria, realização, felicidade, entendeu? Essas coisas que você tem que entender para fazer o quê? Tentar criar mecanismos para evitar as coisas que vão gerar reações negativas, né? E, obviamente, agora isso é impossível, né? Você tentar prever isso tudo porque a organização é extremamente dinâmica, né? Mas você pode também pensar o seguinte, bom, então, e se acontecer algo que não seja o ideal, né? O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer, né? Vamos conversar, vamos trocar ideia, ou seja, de você tentar ficar ligado, né? Como eu disse, começa no inconsciente, ele vai se manifestando aos poucos até chegar na ponta que você vê um comportamento que você consegue observar. Mas dependendo do teu alinhamento, do teu envolvimento com o time, você começa a identificar isso antes. Você começa a identificar isso nas emoções, você começa a identificar no nível cognitivo, que fica muito mais fácil de você trabalhar do que simplesmente quando você já vê a pessoa no café desmotivada pra caramba, não querendo fazer nada, enfim, depressiva e por aí vai, né? Ou seja, se vocês trabalharem juntos de forma honesta, de forma transparente, né, aí todo mundo sai ganhando, porque vocês começam a conversar de uma maneira muito mais integral com relação a isso daí, tá? Bom, eu acho que era isso que eu queria falar sobre engajamento. É uma forma revolucionária de ver a coisa, né? E eu acho que, assim, é o grande benefício que fica esse, né? É o benefício de um lado, a organização com mais resultado, a organização tendo mais rendimento, produtividade sua, e do outro lado você tendo um bem-estar, uma qualidade de vida muito mais interessante no trabalho, né? Te pergunto, você já viveu isso, né? Muitas vezes, poucas vezes, já teve que enfrentar isso. Isso te dá insights poderosíssimos para você trabalhar liderança de uma outra forma, porque uma coisa é verdade, por mais que você esteja no nível de CEO, por mais que você esteja no nível de vice-presidência ou diretoria, não são muitos reportes diretos que você vai ter. No extremo, existem aberrações, você vai ter 15, 16, 20 reportes diretos, mas quando você está nessa situação, na verdade, você acaba, efetivamente, você não consegue atuar com todas aquelas pessoas, né? Um máximo ali gerenciável são umas 12 pessoas, então sempre você vai ter um conjunto pequeno de pessoas junto com você, né? Dá para você entender, dá para você tentar listar quais daqueles elementos elas estão mais ou menos engajados, o que você consegue mudar no dia a dia de trabalho para ajudá-las a fazer isso daí, tá? Bom, na live de hoje, eu falei basicamente sobre engajamento, né, e o que você pode fazer, o que isso tem a ver. É muito novo esse tema. Como eu disse, aqui no descritivo da live tem um link para um artigo que eu escrevi no blog que fala mais sobre isso, dá mais elementos para você, tem lá os 6 lotos, e tem um link para o estudo, né, dos 3 ingleses que escreveram um artigo brilhante sobre esse tema, e tem um trabalho muito grande que eles desenvolvem nessa área aí com bastante pesquisa por trás, tá? Eu deixei uma outra coisa aqui para você também, que é um e-book, né? É tão piegas falar e-book, né? Qualquer um faz um e-book e bota lá, mas esse daqui eu fiz, é bacana, né? É um e-book que ajuda você a fazer uma reflexão sobre o que é sucesso para você, né? E você pode, a partir disso daí, eu ajudo você a definir o que é sucesso para você, né? Olhando, obviamente, as definições clássicas de sucesso: fama, dinheiro, poder, o que outras pessoas que são importantes na sua vida, seu cônjuge, família, esperam ou imaginam que seja sucesso para você, mas levando em consideração muita coisa aqui que tem a ver com seus valores ou com o que é importante de verdade para você, né? E a partir disso daí, eu te ajudo a entender, a tomar consciência do que realmente vale a pena para você, escrever a sua própria definição. Isso daí pode servir como um grande balizador, né, uma grande bússola para orientar a tua carreira, as tuas decisões profissionais, tá? Por fim, eu ainda te dou uma outra atividade aí dentro, quase, não é nem e-book, é enciclopédia quase, né? Mas tudo bem, aonde eu ajudo você a criar os comportamentos necessários para ir atrás desse sucesso. Tá? Isso daí é uma adaptação que eu fiz de um trabalho do Marshall Goldsmith, um dos maiores coaches de altos executivos no mundo, né? Ele faz um trabalho fantástico. Isso daí eu tirei de um livro dele chamado Triggers. Se você quiser ler também, é uma leitura que eu recomendo bastante, tá? Bom, era isso que eu queria conversar contigo na live de hoje. Eu espero que você tenha gostado, né? Me escreve aqui só que cidade você tá, para eu ter uma ideia. Quem sabe tem algum conterrâneo meu. Acho pouco provável, porque nem sempre tem alguém de Brasília dentro dessas lives, né? Mas com certeza aqui de São Paulo, do Rio, né, deve ter, que são os maiores centros, mas sempre tem gente de todo o Brasil participando aqui, tá?
Foi a primeira vez que eu fiz a live nesse horário de terça-feira, às 8h30 da noite. Espero que tenha sido mais proveitoso, que você tenha curtido mais, que tenha sido mais fácil, né? Já chegou em casa, depois do trabalho, já deu para jantar, ver as famílias. E, bom, semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e aqui eu estou entregando a idade, a gente vai estar fazendo uma nova live. Eu ainda não escolhi o tema da próxima live. Se você tiver alguma sugestão, deixa aqui o comentário, né? Mas é sempre ligado com alguma coisa, carreira, sempre ligado com alguma coisa do teu desenvolvimento, teu autoconhecimento, algo que possa te ajudar a você ter mais realização e mais satisfação com a tua carreira nesse caminhar. Tá legal? Fica super bem. Um beijão pra ti. Olha, legal, Gitmar. Joinville. Cara, primeira vez que aparece alguém de Joinville. Adoro essa cidade aí. Cara. Tem alguns amigos que são daí, curtem bastante, sempre fazem convite pra gente ir aí. Aproveita demais, espero que não esteja tão frio, aqui em São Paulo já melhorou o clima. Mas, gente, fica super bem, né? Espero que vocês tenham uma semana muito boa, que vocês possam realizar muitas coisas interessantes e quem sabe, né, com um olhar agora diferente para engajamento, vocês já não possam utilizar isso daí no dia a dia e melhorar teu bem-estar, tua qualidade de vida e das pessoas que estão junto com você, né? Quem tem para se beneficiar são vocês e a organização. Puxa, legal, Ricardo. Itarati, na Bahia. Cara, eu juro que eu não fui na tua cidade ainda. Já tive em Bom Jesus da Lapa, muito bacana. É isso aí, é um lótus de 6 pétalas, Laís. Muito bacana teu comentário e é bacana a imagem também. Tá legal? Gente, me despeço de vocês. Mais coisa para fazer agora de noite e a gente se vê semana que vem. Muito carinho especial para vocês. Fiquem super bem e até lá. Tchau, tchau.